senhor ministro, Vossa Excelência chega a esta casa num momento dramático da vida nacional. E nós reconhecemos a sua qualificação técnica e profissional, a sua competência é inquestionável, mas, infelizmente, não é mágico e muito menos milagreiro para resolver os problemas nacionais com este ajuste fiscal anunciado aqui. A primeira indagação diz respeito aos equívocos, aos erros cometidos pelo governo nos últimos anos, que nos levaram a esta situação de complexidade econômica. A indagação é quais foram esses erros, quais foram os equívocos cometidos pelo governo e por que o governo não se antecipou. Porque na campanha eleitoral o Brasil era uma ilha de prosperidade, era o paraíso, não tínhamos dificuldades. Aqueles mais veementes e ousados traduzem isso como estelionato eleitoral. Não foi responsabilidade do governo esconder a real situação econômica do país durante a campanha eleitoral. Nós estamos diante de uma proposta de ajuste fiscal. Não lhe parece mais uma proposta de ajuste de contas do que de ajuste fiscal? Porque, na realidade, o governo quer fazer um ajuste fiscal colocando a mão no bolso do contribuinte brasileiro e não oferece a sua parte. Vossa Excelência fala em redução de gastos de 33%, nós, através de portarias e decretos, nós não temos como avaliar esta redução e, sobretudo, porque a credibilidade do governo está no fundo do poço. É impossível imaginar a sociedade acreditando nessa redução de gastos sem medidas mais veementes, mais radicais, como, por exemplo, uma reforma administrativa que pudesse reduzir o tamanho desse governo pela metade, o número de ministérios pela metade. Afinal, o governo brasileiro tem um tamanho maior do que o dos Estados Unidos e da Alemanha somados. Excluindo a China, é o governo com o maior número de ministros do mundo. Aqui se estabelece os paralelismos, a superposição de ações, os gastos desnecessários. Se não me falha a memória, são cerca de 377 bilhões por ano de gastos com o custeio desta monumental máquina, que tem origem num balcão de negócios, onde se aparelha o Estado na distribuição dos espaços do Executivo aos partidos aliados, constituindo-se na matriz dos escândalos de corrupção. Diante desse descrédito do governo, as ruas mostraram isso nesse domingo, diante da incredulidade crescente do povo brasileiro em relação ao governo, Vossa Excelência não crê que seria adequado, até para se reconquistar a credibilidade, promover uma grande reforma administrativa, não só reduzindo o tamanho do Estado, reduzindo pela metade o número de ministérios, mas constituindo o governo com a competência e a probidade como marca, buscando apartidariamente pessoas qualificadas como Vossa Excelência, que reconheço. Não seria este o caminho para reconquistar a credibilidade? E, finalmente, senhor presidente, meu tempo se esgota, isto é muito pouco diante dos problemas que nós estamos enfrentando e do desejo que nós temos de expressar a voz das ruas, nesta hora, diante de um ministro importante do governo. Eu diria que esse anúncio de obras é temerário, senhor ministro. Nós não temos como acreditar nas possibilidades do governo em cumprir essas metas em matéria de investimentos em obras, em razão dos precedentes e do momento que estamos vivendo. Até porque o BNDES tem sido muito mais generoso com as empreiteiras que constroem lá fora
do que com aquelas que constroem aqui. O governo realiza empréstimos gigantescos. Aqui não há interesse, aqui atrás não há interesse nos empréstimos do governo. Mas certamente o povo brasileiro que paga essa conta tem muito interesse em saber a resposta do ministro. Eu gostaria que aqui atrás pediria, me por permitissem favor, falar. silêncio, porque essas conversas paralelas prejudicam Não, aqui quem não a quer audiência ouvir vai lá pública. para fora. Ou quem tem conversas vai lá para fora. Aqui não é o lugar. Aqui é hora do ministro falar. E é hora de perguntarmos ao ministro. Ou nós assumimos aqui uma posição de seriedade na comissão, ou então nos desmoralizaremos definitivamente. Senhor ministro, a indagação. O BNDES tem sido generoso, empresta horrores para o exterior, usa as empreiteiras brasileiras para obras em outros países, empréstimos inclusive sigilosos, como realizados com Cuba e Angola, sem respeitar a Constituição do país, que fala em transparência e em publicidade dos atos. Como acreditar que esse governo, que há tantos anos anuncia, por exemplo, uma obra, DF-140, duplicação, aqui nas barbas do governo, há tantos anos, e ela não tem início? Agora, o senador Ataídes me disse que lá no seu estado de Tocantins, uma obra é suspensa porque o BNDES não repassa os recursos à concessionária para a sua execução. Como podemos acreditar nesse anúncio de obras e de investimentos se o Banco Público, BNDES, encarregado de alavancar esses projetos, prefere atender ao interesse de outros países, inclusive países ditatoriais e corruptos? Concluindo, senador, e o governo brasileiro ainda pretendendo perdoar dívidas de ditaduras corruptas? Como nós podemos acreditar nisso, senhor ministro? Portanto, nós não acreditamos em ajuste fiscal sem que o governo faça a sua parte, sem cortar, e cortar em profundidade, na própria carne. O governo não tem autoridade para falar em ajuste fiscal. Respeitosamente, essas são as minhas indagações, senhor ministro. Senador, ao aproveitar a pergunta muito oportuna do senador Álvaro Dias sobre a questão se o que está sendo feito agora é uma negação ou não do que foi falado ou que foi proposto durante a campanha eleitoral. Eu não acho que é. Assim como eu acho também que não foi uma negação o presidente Fernando Henrique mudar a política cambial depois de ter sido reeleito, dizendo que ia manter a política cambial. Quando abordei a questão da campanha eleitoral, registrei a mentira eleitoral. Eu acho que rever a política econômica é uma coisa, e transmitir à população com objetivos eleitoreiros uma falsa ideia do que ocorre no país é outra coisa totalmente diferente. Eu imagino que o ministro sabia da situação econômica do país, porque nós que somos da oposição, que não temos as mesmas informações, sabíamos e denunciávamos aqui no Senado que preparava-se uma bomba relógio de efeito retardado que poderia explodir logo à frente. Portanto, o que nós registramos foi a mentira eleitoral. Em relação às outras questões, eu não fui contemplado com a resposta do ministro, a questão da reforma administrativa, como a parte que o governo deve oferecer para que se concretize realmente o ajuste fiscal, porque esse é um ajuste de contas, não é um ajuste fiscal, e a questão do financiamento das obras no país através do BNDES, que prefere repassar ao exterior os recursos que poderiam aqui serem aplicados para a geração de empregos e a execução de obras que não são executadas.